Olá, queridos alunos. Então, vamos iniciar a nossa devolutiva qualificada da avaliação teórica, segunda VA, da disciplina de pré-clínica 3. Quem vos fala é o professor Henrique e estaremos falando especificamente sobre as questões de periodontia. Bem, a primeira questão fala sobre a questão das bolsas, né? O exame das bolsas deve incluir sua presença e distribuição em cada superfície dentária, a profundidade, o nível da inserção da raiz e o tipo, né? Se é uma bolsa supraóssea ou infraóssea. E aí ele faz a afirmativa. Sobre as bolsas periodontais e o seu exame, podemos afirmar o quê? Assinale V ou F, verdadeiro ou falso. Primeira afirmativa, a sonda deve ser inserida paralelamente ao eixo vertical do dente e caminhar circularmente em torno de cada superfície do dente para detectar áreas de penetração mais profundas. Correto, verdadeiro. A segunda afirmativa, são geralmente indolores, o que? A sondagem e as bolsas, mas podem dar origem a sintomas como a dor localizada ou algumas vezes irradiada ou sensação de pressão após alimentação que diminuem gradualmente. Está correto? Tudo isso pode acontecer durante um exame de sondagem, que vocês fiquem bem cientes lá na hora da pré-clínica, na clínica, na prática. Está correta, verdadeira. A terceira afirmativa diz que as radiografias indicam áreas de perda óssea no local em que há suspeita de bolsa, mas, vejam bem, suspeita, mas não mostram sua presença. Não é a radiografia que indica se tem bolsa ou não, ou mesmo a profundidade, e, consequentemente, não mostram a diferença entre antes e depois da eliminação da bolsa, a menos que o osso tenha sido modificado. Então, se houve modificação do osso, a radiografia pode ter algum efeito em relação a indicar alguma modificação na bolsa. Então, está correta também esta afirmativa. E a última afirmativa diz que a penetração da sonda pode variar de acordo com a força da introdução, está correto, a forma e o tamanho da ponta da sonda. Né? Existem sondas mais grosseiras, outras mais delicadas, isso influencia. Além disso, o sentido da inserção, a resistência dos tecidos, a convexidade da coroa e o grau de inflamação tecidual. Tudo isso influencia quanto à penetração da sonda numa sondagem de bolsa periodontal. Então, também está correta. Desta forma, nesta projeção que os senhores estão vendo, a letra correta é a letra B, em que tem V, 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 V. Todas as afirmativas, todas as alternativas foram corretas, né? Então, letra B, todas verdadeiras. Esta questão é para fazer o cálculo do IG, né? Eu vi que alguns alunos ficaram ainda com dúvida em relação a fazer uma regrinha de 3 e a gente procurou fixar, né, esse tipo de cálculo, que vocês farão muito ainda. Então, diz que o paciente do sexo masculino, 55 anos, procurou a clínica odontológica de ensino para tratamento. Vejam bem os dados. Cálculozinho básico de regra de 3 simples, bem simples. No IG, constatou-se 23 dentes presentes. Bom, isso é um dado. E 45 faces sangrantes. Como que eu faço o IG deste paciente? Se ele tem 23 dentes, eu multiplico os 23 dentes pelos 4 sítios que cada dente tem. Essa multiplicação, 23 vezes 4, vai me dar o total de sítios, que correspondente a 100%. Se eu tenho 45 sítios sangrantes, que foi o informado no enunciado, seria a minha porcentagem do meu IG, certo? Fazendo esse cálculo, eu vou multiplicar, eu vou cruzar, aí vem a questão da regra de 3. Eu cruzo, vou multiplicar 45 por 100 e os 23 vezes 4, que é o meu, daria a minha fórmula dessa forma aqui, ó. Então, 23 vezes 4 deu 92. Eu cruzaria 92 IG, né? 92 IG, e eu multiplico 45 por 100, 4.500.
mais uma etapa da nossa equação. O meu IG vai ser o quê? 4.500 dividido por 92. E qual será o resultado dessa conta? 48,9%. Este é o meu IG. No caso da nossa questão, letra B. E espero que todos agora tenham fixado mais, os que já sabiam, e os que ainda estavam em dúvida tenham ficado esclarecidos. Neste caso, nessa questão, ele vem falando uma série de situações dos sextantes após um exame de PSR e pede para que determine o PSR desse paciente por sextante, né? Então, vamos lá. No primeiro sextante, ele diz que dente 18 ausente clínica e radiograficamente, dente 16 com lesão de cárie muito profunda nas faces oclusal e mesial. Profundidade de sondagem de 7 milímetros. Gente, 7 milímetros, vejam bem, a nossa sonda OMS, a tarja preta vai de 3,5 a 5,5. 7 milímetros, ela está acima de 5,5, ou seja, a tarja estaria totalmente coberta. Desta forma, nesse caso, eu já sei que o meu índice, o meu código numérico é 4. De cara, onde não tem 4, lá nas alternativas, eu já elimino. Por exemplo, a letra C, eu já elimino. Aí diz ainda que a sonda OMS totalmente encoberta, presença de sangramento e recessão de 4 milímetros na face vestibular do 14. Ou seja, tem um asterisco aí. Então, no primeiro sextante, é 4 com asterisco. Elimino a letra C, que não tem, só tem 4, não tem o asterisco. No segundo sextante, diz o quê? Que o dente 13 ausente clínica e radiograficamente, dentes 11 e 21 apresentam imagens radiográficas de tratamento endodôntico satisfatório, restauração de resina composta, abrangendo as faces mesial, vestibular e palatina, com envolvimento dos ângulos mesiais, apresentando lesão de cárie secundária. Sonda OMS totalmente visível e com presença de sangramento. Bem, houve presença de sangramento, mas isso já me levaria para um PSR pelo menos 1, só que nós temos fatores retentores? Temos. Onde? Onde diz que apresenta lesão de cárie secundária nas faces mesial, vestibular e palatino e envolvimento dos ângulos mesiais. Este é um fator retentivo. Então, nós vamos ficar com PSR 2 nesse sextante. No terceiro sextante, diz que dente 27 ausente clínica e radiograficamente, dente 26 com restauração de amálgama abrangendo as faces mesial, oclusal distal, fraturada na oclusal de média profundidade. Sonda OMS parcialmente encoberta, olha só, parcialmente encoberta, gente. Se é parcialmente encoberta, meu PSR é quanto? É 3. E no dente 26 com presença de cálculo na vestibular dos molares. Recessão de 2 milímetros. Opa, recessão é asterisco? Recessão é asterisco desde que seja de 3 milímetros para cima. No caso aqui, falou que é uma recessão de 2 milímetros. Então, não considero o asterisco nesse caso. Seria um PSR 3 no sextante 3. Bem, o sextante 4 diz que dentes 36 e 38 ausentes, clínica e radiograficamente, sonda OMS totalmente visível com presença de cálculo. Bom, a sonda totalmente visível só pode ser PSR 0, 1 ou 2. Mas, espera aí, tem presença de cálculo. Epa, então vai ser PSR 2, porque nós temos fatores retentivos, né? Se tem sangramento presente ou não, para a gente, a partir daí já não importa. Tendo o fator retentivo e a sonda está totalmente visível, PSR 2 no sextante 4. No sextante 5, diz o quê? Dentes 31 e 41 com restaurações de resina composta, com lesões cariosas secundárias na face mesial, se estendendo em direção à face lingual. Olha só, lesão cariosa secundária na face mesial, se estendendo em direção à face lingual, sem atingir os ângulos incisais, de cavidade média. Isso é um fator retentivo? É. E falando também, continuando, que a sonda OMS parcialmente encoberta tem presença de sangramento e mobilidade nos dentes 31 e 41. Opa! Nós temos aí nesse sextante, no sextante
5, a sonda OMS parcialmente encoberta. Se ela está parcialmente encoberta, apesar dos fatores retentivos, que nos levaria a 2, ela já passa a ser PCR 3. A sonda está parcialmente encoberta. E mobilidade no dente 31 e 41. Então, temos um asterisco aí. Seria o que no sextante 5? PSR 3 com asterisco. E, por último, o sexto sextante, dente 45 apresenta clinicamente desgaste no terço cervical da face vestibular, de profundidade média, sem presença de tecido cariado. A paciente queixa de sensibilidade provocada por alimentos e ou bebidas geladas, doces e ácidos. Bom, tudo bem. Dente 48 ausente clínica e radiograficamente. E agora sim, olha lá o nosso PSR ali, ó. Sonda OMS totalmente encoberta. Totalmente encoberta, nós vamos direto para o PSR 4. E sangramento presente. Pode ter ou pode não ter, mas ela já falou que está totalmente encoberta. E recessão de 3 milímetros no dente 45. Se eu tenho uma recessão de 3 milímetros, a partir de 3 milímetros, a recessão, vejam bem, não confundam com a profundidade de sondagem. Profundidade de sondagem, na qual a gente já considera bolsa periodontal, seria a partir de 4 milímetros. Recessão, que a gente considera o asterisco, seria 3 milímetros. E aí nós temos um PSR no sextante 6, 4, porque a sonda está totalmente encoberta, com asterisco. Qual é a escolha da resposta correta? Letra A. S1, que é o sextante 1, 4 asterisco. S2, que é o sextante 2, 2. S3, sextante 3, 3. S4, sextante 4, 2. S5, sextante 5, 3 com asterisco. E S6, que é o sextante 6, 4 com asterisco. Aqui, nesse texto, ele fala sobre a sonda periodontal e colocou 3 afirmativos. A primeira, que a sonda periodontal recomendada para mensuração do IG, gente, é a sonda Williams? Errado, já está errada aí essa afirmativa. Depois ele continua que para verificar a lesão de furco é a Nabels, aí está certa. Mas como ele falou que IG a gente faz com a Williams, já errou, já não é essa afirmativa, não é uma afirmativa correta. A segunda afirmativa fala que a sonda periodontal utilizada para fazermos o periograma é a sonda de Williams. Está corretíssimo. E depois fala que a sonda periodontal recomendada pela Academia Americana de Odontologia, junto com a Academia Americana de Periodontologia, para realizarmos o PSR, é a sonda periodontal OMS. Corretíssimo. Né? Então, nós temos como a letra correta a letra D, na qual ela fala que apenas a afirmativa 2 e 3 está correta. E, nesse caso aqui, ele vem falando sobre o exame da cavidade bucal, mais uma vez tecendo comentários sobre IG e PSR, e faz analisando as seguintes afirmativas. Diz que o IG, a primeira afirmativa, nos permite avaliar o estado de inflamação gengival, ocorrência de sangramento. Correto. A segunda afirmativa fala que o PSR é realizado com a sonda de Williams, dividindo a boca em quadrantes, avaliando a profundidade de sangramento, a profundidade e sangramento da sondagem. PSR realizado com a sonda de Williams, já até na outra questão caiu uma situação como essa. Errado, não é com a Williams, é a OMS. E na terceira afirmativa diz que o score 2 do PSR se caracteriza pelo sangramento à sondagem e ausência de retentores de placa, onde a tarja escura da sonda encontra-se visível. Epa, tem alguma coisa errada. O score 2 do PSR se caracteriza pelo sangramento à sondagem? Não, PSR2 pode ter ou não sangramento à sondagem. E a ausência de retentor de placa, poxa, os retentores de placa são justamente os fatores característicos do PSR2? Está errada essa afirmativa. A quarta afirmativa diz que o score 4 do PSR necessita de tratamento periodontal completo, que é a instrução de higiene oral, profilaxia, raspagem, adequação do meio e exames mais específicos como periograma e radiografias. Corretíssimo. Então, as afirmativas que estão com as afirmativas corretas seriam a que contém
a primeira afirmativa e a quarta afirmativa. No caso aqui, a letra C. Então, letra C nessa questão. Eu espero que todos tenham saído muito bem e fiquem todos com Deus.